Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como estão? Como passaram aí essas semanas, né? Em que nós tivemos aí um espaço, né, para vocês concluírem o módulo 2, né, e já começarmos aqui no módulo 3. Né? Como estão? Muito calor por aí, porque aqui em Cuiabá está fervendo, né? Muito quente, né, pessoal? A gente sai daquele tempo extremamente seco para um tempo quente, né? Mas é isso, né? Quem mora em Mato Grosso sabe que aqui a gente, além do tempo quente, nós temos muito calor humano, e é esse calor humano que faz com que venhamos, né, num sábado à tarde aqui para compartilhar conhecimento, para, né, nos encontrarmos, discutir, né, aspectos da educação, da formação de professores. Então, estou muito feliz de retomarmos os nossos encontros aos sábados. Vou me apresentar, que ninguém me conhece. Professora Marilane, de volta aqui com vocês, né? E vou trabalhar com vocês neste módulo com a disciplina de práticas inclusivas. Lembrando que nós continuamos trabalhando de forma interdisciplinar, né, de forma integrada, os professores, né, do curso de docência EPT. Então, passo a palavra agora para que se apresente, né, o professor Emerson, que também vai trabalhar com vocês neste semestre. Professor Emerson. Muito obrigado, professora Marilane. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Marilane, ao professor Constantino, ao professor Ronaldo, que é o professor que agora está nessa disciplina inicial desse módulo 3. Boa tarde também a todos os nossos estudantes. Um abraço muito carinhoso a vocês. Nós estaremos juntos também nesse módulo 3, com a professora Marilane, com o professor Ronaldo, trabalhando a disciplina de pesquisa e extensão tecnológicas, e nós vamos seguir juntos ali. Eu acredito que nós vamos iniciar passando essa próxima segunda na outra, mas esses detalhes de datas a professora Marilane já vai falar com vocês aqui, eu acredito. E nós seguimos juntos. Desejo uma boa jornada de estudos a todos vocês, um grande abraço, e nós seguimos então juntos e conectados. Abraço a todos vocês. Obrigada, professor Emerson. Vou passar também, né, antes de passar para o professor Ronaldo, que afinal de contas a gente começa com ele, passar para o professor Constantino dar um oi. Afinal de contas, pessoal, ele tinha dito que ia embora, né, que tinha terminado aqui, mas nada, não deixamos o professor Constantino ir embora, e ele está aqui com a gente, né, auxiliando, ajudando, compartilhando conhecimento e também nos auxiliando aqui, né, na transmissão deste momento, né, desse encontro. Professor Constantino, dá um oi aí para os estudantes matarem a saudade. Então, obrigado, professor Constantino. Então, é isso, pessoal. Olha, o professor Ronaldo começou na segunda-feira com vocês, já passo para ele fazer, né, a apresentação e começar o diálogo com vocês. Professor Emerson já disse, né, a disciplina do professor Ronaldo é de 60 horas, e as nossas, a minha e do professor Emerson, é de 40 horas. Então, nós começamos um pouquinho depois, mas tudo integrado, né, todo mundo dialogando aqui muito, sempre, né? Então, nós vamos começar, sem ser esta segunda-feira, na outra, com uma série de atividades já fazendo aí referência às disciplinas do professor Ronaldo. Eu vou ficar com vocês, né, até umas 20 para as 3, depois eu saio, mas o professor Ronaldo, professor Constantino, professor, né, continuam aqui com vocês no diálogo, tá? É só porque eu já tinha um compromisso agendado, mas nós continuamos. Nós vamos marcar outra reunião, né, como aquela reunião que nós fizemos ali no módulo 2, né? Nós fizemos uma reunião com todos os estudantes. Então, logo, nós vamos fazer essa reunião para discutir o trabalho final de curso, orientação, enfim, tem uma série de situações que precisamos tratar com vocês.
tá bom? Então, professor Ronaldo, a palavra é sua, divirta-se aí, a moçada é participativa, né? Tenho certeza que vai chover de questões aí, né? Vai ser um sábado muito interessante. Obrigada, professor Ronaldo, obrigada, professor Emerson, professor Constantino, obrigada, né, aos nossos tutores que estão aqui, todos os nossos estudantes e colaboradores. Bom, boa tarde a todos e a todas, então, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a professora Marilane, o professor Constantino, por estar aí nessa gestão, nesse apoio pedagógico do curso, dessa especialização em docência, né, da educação profissional, dentro da UAB, né, dentro dessa rede que é a Universidade Aberta do Brasil, e a gente sabe que ela é uma rede inteiramente conectada, né, professores, tutores, estudantes, e ela tem um caráter e uma importância muito fundamental para a interiorização da educação pública e gratuita no nosso estado e no nosso país. Então, gostaria de desejar uma boa tarde, espero que estejam todos muito bem, com saúde, né, nesse período tão difícil que a gente está passando de pandemia. Dizer que vocês são guerreiros, né, estarem se dedicando aos estudos, estarem aqui num sábado à tarde, se dispondo a estudar, escutar um pouquinho a gente, e eu espero fazer um bate-papo com a gente, com vocês. A disciplina que eu vou trabalhar é projeto pedagógico e currículo na educação profissional e tecnológica. Nós estamos começando aqui já o módulo 3, então vocês já têm aqui um caminhar dentro da especialização, já estão caminhando já para os 30 minutos do segundo tempo, digamos assim, né, desse percurso formativo de vocês. E aí a gente vai fazer um bate-papo, eu vou apresentar algumas coisas que já estão no material, vou pedir para o professor Constantino se puder já projetar aí uma apresentação breve que a gente fez. Por favor. Bom, então, boa tarde, então, mais uma vez, né, agora começou a gravação. Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar basicamente os materiais que estão, né, na plataforma dos professores conteudistas, e aí eu começo, para a gente pensar no que é currículo, né, pensar na própria educação profissional, eu começo com essa charge aí do Armandinho, falando, né, nossa escola vai preparar vocês para o mercado. Dinho, então a gente vai se esforçar tanto para depois ser consumido. Então, dentro da disciplina também, a gente vai acabar refletindo um pouco o que é esse currículo que a gente está chamando de educação profissional e tecnológica, e refletir sobre a própria educação técnica e profissional também. Né? Qual é o seu histórico, qual a sua base epistemológica, vocês já tiveram bases epistemológicas no módulo 1. A gente vai só retomar algumas discussões para ver que esses assuntos estão interligados, para perceber que, por exemplo, dentro do Instituto Federal, na nossa própria lei de criação, pesquisa e extensão está intrínseco às relações do ensino, então não é algo separado, não pode ser algo profissional, e ela não é uma educação também só formada para o mercado de trabalho, só para uma finalidade específica, né, para formar pessoas para atuar no mercado de trabalho, conforme a charge, né? A gente reflete um pouco aqui nessa imagem, até um caminho meio distorcido, né, meio desfocado, mas etimologicamente a palavra currículo ela vai vir do latim, que vai significar mais ou menos pista de corrida, ou caminho percorrido, ou trajeto, né? Então, qual é o nosso trajeto formativo? E isso vai influenciar muito quando a gente for estudar o currículo, for estudar as teorias do currículo e as perspectivas. Por isso que eu pedi para vocês, por exemplo, já na primeira semana, colocarem uma percepção do que vocês pensam quando fala da palavra currículo, lá no fórum de discussão. Né? Muitas vezes o currículo ele é visto só como um pacote de conhecimentos, né, necessários para uma formação, e aí eu trago o Armandinho de novo, né? Temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia, nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Então, muitas vezes o currículo é também sinônimo desse pacotão de conteúdos. Eu gosto muito de um livro chamado Cuidado Escola, e lá também tem um desenho, uma charge, que mostra um professor com uma colher
E aí uma montanha assim gigante, uma criancinha desse tamanho, uma colher gigante, e embaixo escrito assim, né, matemática, mas podia estar escrito ciências, podia estar escrito geografia. E aí o professor meio que dando aquele, como se fosse aquele xarope que a criança não quer engolir, né, tá doente, não quer engolir, e o professor falando, toma, engole, é pro seu bem, né, e a criança pequenininha assim, é aquela colher gigante. Então, muitas vezes o currículo também vai nos refletir sobre só essa questão dos conhecimentos. E aí, para a gente refletir um pouco as próprias palavras, né? Como é que a gente faz uma transformação da grade curricular, e aí é o sinônimo de grade mesmo, né? De algo fixo que nos aprisiona, para a construção de matrizes curriculares, por exemplo. E como é que outras temáticas entram também nessa perspectiva das matrizes curriculares. Como é que as práticas inclusivas entram nas discussões curriculares? Quando que, na história da educação, começou-se a pensar em práticas inclusivas, por exemplo, em fazer uma educação mais inclusiva e não excludente? Quando que foi isso? Bom, a gente tem que pensar que o próprio currículo, né, e o próprio projeto pedagógico, ele é uma parte, faz parte do planejamento como um todo, né? Então, todo o sistema escolar ele vai ter o seu planejamento, ele vai ter o seu projeto pedagógico, seja o projeto estadual de educação, plano estadual de educação, plano nacional de educação, plano municipal de educação, e os próprios PPPs nas escolas, ou os PPCs, projetos pedagógicos de curso. E aqui eu acho que já está uma diferença muito grande. Nas escolas, no sistema educacional, da educação básica, a gente fala muito de projeto político-pedagógico. Na educação profissional, a gente fala de projeto pedagógico de curso. Então a dimensão política ela foi excluída, não existe essa dimensão política na educação profissional tecnológica? Não, muito pelo contrário, ela foi incorporada também. Mas ela foi pensada numa dimensão para se efetivar os cursos. Aqui, para a gente ter essa noção de como que essas coisas têm que se interligar, como é que um planejamento educacional mais amplo ele vai se envolver com o planejamento da escola, com o currículo que aquela escola quer fazer, se é uma escola técnica, se é um instituto federal, como é que o seu projeto político-pedagógico ou o seu projeto pedagógico de curso vai estar elaborado, escrito, e como é que isso reflete, por exemplo, no planejamento de ensino do curso da disciplina, do professor. Quando eu começo uma aula com meus alunos, eu apresento a ementa da disciplina, e vocês têm lá o acesso à ementa no nosso plano de ensino dessa disciplina, e eu digo para os alunos que eu posso fazer tudo menos não abordar os conteúdos da ementa. Eu posso trabalhar até conteúdos a mais. A gente pode avançar nas discussões dentro da disciplina. Agora, eu não posso negligenciar e deixar de abordar o que a ementa da disciplina me propõe, né? E aí a gente faz os nossos planos de aula e nossas programações dentro da execução da própria disciplina. Isso aqui são falas de alguns autores que vão dizer que, historicamente, no Brasil, a administração, né, tem seguido o nome da racionalização, o paradigma da burocratização, da tecnocracia, do gerenciamento fragmentado, do modelo tecnicista de ciência, como produto acabado, dicotomizado, disciplinar, e aí esse disciplinar tem as duas questões, tanto de disciplinas, quanto conteúdo, quanto de disciplinar mesmo, né? E uma perspectiva de conhecimento neutro, né? Então, geralmente, vai achar que há uma visão de sociedade harmônica, a educação como uma forma de promoção da igualdade social. Literalmente, aquele discurso da meritocracia, ou dizer que a oportunidade é igual para todas. Se a gente pegar os índices educacionais, a gente vai perceber, por exemplo, que há um alto número de analfabetos no Brasil ainda. Então, a EJA não tem as mesmas oportunidades educacionais que o ensino dito regular tem. Eu trabalho com a educação do campo, os números, né, da educação do campo são totalmente diferentes dos números
da educação urbana. Se dentro do contexto urbano já se universalizou o ensino fundamental, no campo isso ainda é um abismo. A maioria dos jovens não tem acesso a essa universalização da educação. Eu trago um pouco esse resumo histórico para a gente ter uma noção de como é que a educação no Brasil foi sistematizando. Eu sempre gosto de dizer que foi mais ou menos em 1920 que o Brasil teve, de fato, pensou e se planejou, de fato, um sistema de ensino nacional. Porque antes, nas repúblicas, cada província, cada república fazia um pouco o seu sistema de ensino, não tinha uma formalização de um sistema de ensino nacional tão forte. E aí os pioneiros da educação, eles vão vir com uma reivindicação de educação pública gratuita, né, de qualidade para todos, e aí é para todos mesmo, né? Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, os grandes teóricos dos pioneiros da educação começam a trabalhar numa perspectiva de uma educação para todos, né? Muito fortemente influenciado pelas ideias da escola nova. Os anos 60, manifestações sociais, não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu no mundo inteiro e no Brasil, e aí muito se fala de interdisciplinaridade. As discussões sobre interdisciplinaridade vieram principalmente da França, né, da Comuna de Paris, do pessoal, dos alunos tomando as ruas em Paris, fazendo uma nova reivindicação para o seu ensino. Então, o movimento da contracultura também nos anos 60 influenciou muito. E a interdisciplinaridade vem dessa perspectiva, numa perspectiva de contestação do status quo, de contestação do modelo de educação até então vigente, e aí era preciso pensar uma perspectiva interdisciplinar. Hoje a gente se fala tanto de interdisciplinaridade e esquece qual a sua origem, da onde que ela surgiu. E aí a Ivani Fazenda é a grande expressão no Brasil e ela traz um pouco esse histórico também. Os anos 60, né, tem que deixar registrado aqui, a educação popular no Brasil começa a avançar muito, os métodos de alfabetização, comemoramos na semana passada, né, 100 anos do legado de Paulo Freire, e não é à toa por que o Paulo Freire é tão perseguido, né? Lembrando que nos anos 60 houve a ditadura militar, né, um fato histórico, então não tem como negar isso, e por que para esses militares era tão perigoso uma perspectiva de uma educação popular do Paulo Freire. E aí, evidentemente, nos anos 70, surge, ou vira quase que hegemonicamente, essa visão tecnicista na educação. Então, aí a administração escolar ela começa a ser a grande ciência, influenciando também a própria pedagogia e a educação como um todo. Nos anos 80, a gente tem uma reabertura política e começa também uma construção das políticas públicas, principalmente na Constituição Federal de 1988, e essa construção das políticas públicas também vai refletir na nossa LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já traz que a educação profissional e técnica ela é uma modalidade de ensino. Então, a gente tem que entender que se é uma modalidade de ensino, ela tem a sua especificidade, ela tem o seu modo próprio de se fazer educação. Da mesma forma que a EAD é uma modalidade de ensino. Eu posso até juntar duas modalidades, né, como a ProEja, né, uma dimensão profissional e tecnológica, junto com a educação de jovens e adultos, a EAD, né, junto com a educação profissional e tecnológica, mas eu tenho que ter uma clareza das especificidades do modo de se fazer educação de cada uma dessas modalidades. E aí, nos anos 90, a gente tem um avanço aí do neoliberalismo, neotexismo na educação, que vem trazer algumas palavras assim, né, como autonomia, eficiência, eficácia, produtivismo, e que isso influencia bastante. E os anos 2000, né, nós estamos aí em 2020, né, como é que seria essa concepção dos anos 2000 que a gente tem aí? Eu vou deixar essa pulga atrás da orelha para a gente debater. Aí é uma citação do Busman, né, que ele vai falar da eficiência e eficácia pela produtividade, né, pela divisão técnica do trabalho,
começa a entrar em crise e não responde mais às soluções globalizadas e interdisciplinaridade dos problemas enfrentados na área da educação. Tem alguém transmitindo aí? Cladson, acho que você está apresentando aí, cara, a tela. Oi, voltou? Em contrapartida, né, a essa dimensão. Voltou? Não, Sim, Ronaldo. Ronaldo, você tem que apresentar novamente. Eu tenho que apresentar novamente, então peraí. Vou parar de compartilhar aqui só um minutinho. Compartilhando novamente. Deus. Está dando um erro aqui eu compartilhar a tela. Peraí. Você quer que eu continue daqui? Você não está conseguindo subir? Deixa eu ver, acho que agora vai. Deu certo? Agora deu certo, né? Pronto. Tá. Então, em contrapartida a essa dimensão mais tecnicista, surge um enfoque também da administração participativa, sobretudo por parte dos trabalhadores, né? Um currículo, né, a previsão do percurso a ser ofertado pela instituição de ensino e a ser percorrido pelo aprendiz em direção a uma formação. E aí a gente já traz aqui algumas perspectivas, por exemplo, que não existe uma única teoria do currículo, né, mas existem teorias do currículo, e aí o Tomás Tadeu da Silva é um dos autores que mais vão discutir sobre as teorias do currículo. Eu gosto muito do Juarez Dairel também. O Juarez Dairel ele vai discutir que quando os alunos eles sobem na carteira ou eles saem do comportamento padrão da escola, esses alunos estão fazendo uma ressignificação daquele espaço escolar. E isso também tem a ver com currículo, né? E aí a gente pode citar os diversos tipos de currículo, por exemplo. Na educação ambiental a gente fala que existe um currículo da vida, né? Aquele currículo são aquelas matrizes, aqueles elementos que têm relação com aquela escola, com aquela comunidade, e que muitas vezes as disciplinas não prestam atenção nisso. Estou na aula. Né? As próprias teorias do currículo oculto também, né? São aquelas coisas que acontecem no cotidiano escolar e que muitas vezes não é revelado para a administração, não é revelado para os professores. E aí tem um próprio currículo instituído, que são as disciplinas e que muitas vezes aparecem muito mais nessa perspectiva da grade escolar. E aí o Tomás Tadeu Silva vai dizer, o currículo ele pode ser considerado o primo pobre da teoria educacional. Ninguém quase discute, né, a questão do currículo. Só vai aparecer essas discussões de currículo, né, quando surge alguma proposta de introdução, por exemplo, de uma nova disciplina, educação ambiental, educação para o trânsito. De resto, o currículo é tomado como algo dado e indiscutível. E é bem interessante isso mesmo. Agora está se discutindo bastante currículo, principalmente por causa da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Porque também começa a discutir uma nova forma de organização da escola. Tá? Tomás Tadeu vai dizer que existem teorias tradicionais do currículo, muitas delas são neutras, né, acham que a ciência é neutra, um foco no cientificismo, só na ciência, e desconsidera outros saberes, né, outros conhecimentos. São desinteressadas, elas mantêm o status quo e preocupam com as questões técnicas. Né? A ênfase é no como ensinar. O famoso treinamento, né? O como ensinar. Aliás, essa palavra treinamento ela é horrível. Né? Eu sempre peço para os meus alunos verem no dicionário o significado de treinamento. O treinamento tem a ver também com adestramento, né? Ou de condicionamento.
Então, eu vou condicionar a pessoa a fazer aquilo. Então, essa palavra treinamento é horrível. Ah, mas capacitar também não é bom, professor, que você está chamando as pessoas de incapacitadas, né? Formar também não é bom porque você está dando forma. Infelizmente, a gente ainda na educação contínua, a gente ainda não conseguiu achar uma palavra ideal para essas questões quando a gente usa treinamento, formação, né, capacitação, enfim. E é nessas teorias tradicionais que vai ter uma ênfase na burocratização, né, contra a participação no currículo. Um bom exemplo do currículo rígido e hierarquizado tecnicista e com profunda divisão social do trabalho, no qual há imposição de quem pensa e quem executa. Quando eu estou dizendo dessa profunda divisão social do trabalho, é exatamente isso. Historicamente, no Brasil, por exemplo, a pedagogia, o curso de pedagogia, você fazia uma formação para o cara ser só diretor da escola, ser só coordenador da escola, ou para ele fazer só o magistério e ser o professor que vai alfabetizar. Isso era uma divisão social profunda do trabalho. Graças a Deus, a gestão democrática ela acabou com isso. Então, às vezes, tinha um cara que era diretor, mas nunca tinha pisado na sala de aula, ele nunca tinha conhecido a situação da relação de ensino-aprendizagem. Né? O que um professor passa na relação de ensino-aprendizagem com 30 alunos, com contextos diferentes, enfim, com a complexidade que é estar numa sala de aula. E isso era muito comum. Né? Hoje a gestão democrática já acabou com isso, ou seja, qualquer servidor da escola, qualquer servidor, qualquer pessoa, ela pode se candidatar à prática da gestão. Né? E aí o oposto é pensar um currículo mais democrático e participativo. E aí a gente traz o filme O Dia que Dorival Encarou o Guarda, justamente para pensar nesse currículo rígido, hierarquizado, né? Com profunda divisão do trabalho. Ou seja, há pessoas que mandam e outras pessoas que vão só executar aquelas ordens. Né? E aí eu trago também uma outra reflexão. O que foi a primavera secundarista que começou nos anos 2016, por exemplo? Há vários vídeos no YouTube que os alunos começam a relatar que a partir do momento que eles ocuparam as escolas, eles fizeram a sua autogestão. Então eles tiveram que fazer a gestão da escola, eles tiveram que fazer a limpeza da escola, eles pensaram o seu próprio currículo. Então, quem são as pessoas que vão trazer aqui para dialogar com a gente conteúdos que a gente quer? Né? Temas relevantes para aquilo que a gente está se propondo a discutir na educação. Então, aí são dois paradoxos, são dois extremos de currículo que eu trago para a gente refletir um pouquinho. Se estiver avançando no horário também, vocês podem me chamar a atenção. Né? As teorias críticas e pós-críticas vai dizer que nenhuma teoria é neutra, então não existe neutralidade. Eu adoro o meme da internet. Tem um meme que vai dizer na internet, vai dizer, ó, neutro é shampoo de bebê, gente. Até a omissão de algumas pessoas, ela tem um caráter político, ideológico, né? As teorias críticas e pós-críticas também vão falar muito das implicações das relações de poder, vai ter um constante questionamento, e a ênfase maior é no porquê. E as teorias, principalmente as teorias pós-críticas, vão fazer uma conexão muito forte entre o saber ou os saberes. Quais são os saberes que envolvem uma comunidade escolar? Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma escola numa comunidade de Guariba Roosevelt. Para quem não sabe, Guariba Roosevelt é uma comunidade, é um distrito de Colniza. Colniza já foi considerado uma das cidades mais violentas do Brasil. Aqui é uma região onde tem conflitos declarados entre madeireiros, seringueiros. A maioria das madeiras que saem daí são ilegais, do estado de Mato Grosso. Há muitas questões de violência. Então, quais os saberes? Né? É uma escola no meio da região amazônica, banhada entre dois rios gigantescos, maravilhosos, mas a escola precisa pegar caixas d'água e... Oi, Cristian? A escola precisa pegar caixas d'água e aproveitar a água da chuva porque eles têm problema com a questão da água. Isso aqui era uma comunidade que em 2004, 2005, ainda não tinha luz. O projeto Luz para Todos estava chegando lá nessa comunidade, ano 2004, 2005.
Olha como que a gente pensa também no desenvolvimento, na modernidade, né? Será que isso é para todos? Né? Isso chegou para toda a população? Quais são os saberes que essa escola tem, que esses jovens, esses adolescentes têm, que a gente pode estar usando, dialogando no currículo, né? Pensar a questão das identidades também, a relação de poder, as teorias críticas e pós-críticas vão estar abordando bastante, né? Aqui é uma tabelinha só para resumir. As teorias tradicionais vão ter um enfoque no ensino, na aprendizagem, na avaliação, na metodologia, na didática, na organização, no planejamento, na eficiência e nos objetivos. As teorias críticas vão falar muito mais de ideologia, reprodução cultural e social, as relações de poder, classe social, né, as dimensões do capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. E as pós-críticas vão dizer muito mais de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo, né? E multiculturalismo também tem uma perspectiva hoje da interculturalidade crítica, né? Não se trata no planejamento das escolas comumente das questões, né, de duas questões que surgem de imediato. O como fazer, o com o que fazer, pensando no currículo, e se a gente trouxer para a educação profissional e tecnológica também, e o que fazer, né? O que fazer está dado, só agir para cumprir o que está estabelecido. Raramente se questiona, né, para que fazer ou para quem estamos fazendo. Então, dentro da nossa disciplina, no módulo 3 também, quando a gente for falar dos elementos do projeto pedagógico de curso, a gente vai falar do perfil do egresso dos cursos técnicos, né? Então, para quem nós estamos falando, fazendo esse modelo de curso, de currículo, de projeto? O Gandim vai dizer que os níveis do planejamento e também do currículo são apresentados sempre por uma sequência operacional para o político e do político para o operacional. Então, ao pensar o currículo, a gente vai pensar o como fazer, com o que, para quê e para quem. E o velho barbudinho, 100 anos estamos comemorando aí também, o Paulo Freire vai dizer contra quem eu faço educação. O meu currículo está a favor de quem? Né? Quais são as classes sociais, qual o grupo, qual o perfil de egresso, né? Eu estou fazendo educação. No aspecto político, o planejamento do currículo vai envolver a tomada de decisão, definição do rumo e intencionalidade, trata-se dos fins para que e para quem, busca eficácia, realiza-se em médio e longo prazo. Aí eu coloquei uma frase bem distorcida mesmo, para provocar, né, um pouco. Será que nossas escolas e seus currículos prevêem a questão da inclusão, por exemplo? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu estou preocupado com o horário, ou tem tempo ainda? São 10 para as 3. São 10 para as 3, né? Eu vou parar para abrir para o debate, se o pessoal tiver pergunta. Eu não consegui acompanhar no chat aí, se tem alguma pergunta, alguma questão. Eu vou parar agora, tem um texto do Rubem Alves muito legal. Eu vou depois pegar o título desse texto, mas é basicamente uma historinha de uma mãe que vai visitar uma escola, e aí ela conversa com o diretor e ela fala assim: então, diretor, eu estou procurando uma escola que seja boa para o meu filho. E aí o diretor vai falando: não, aqui essa escola é ótima, aqui seu filho não vai ter tempo para nada, para pensar para nada, porque a gente tem tanta matéria, tanta disciplina, que ele vai estar ocupado o tempo todo. Ah, mas vocês são muito exigentes, e aqui os professores apertam mesmo os alunos, né? Não deixa frouxo, não dá tempo para ele nem respirar, nem fazer bagunça. E aí a mãe vai argumentando com o diretor, e ela fala: então, mas o senhor não me entendeu, eu quero uma escola que seja boa para o meu filho, não uma escola que o aperte como um parafuso. É um texto que vai desenvolvendo algumas ideias, mas pensar o currículo, pensar um projeto pedagógico na educação profissional, a gente tem que pensar qual escola nós estamos procurando, né? É uma escola que seja boa para nossos filhos, seja boa para nossos estudantes, seja boa para nossos egressos, ingressos. Isso aí a gente vai discutir um pouco na nossa disciplina também, tá? Eu vou parar por aqui, então, eu não vou dar prosseguimento.
mas muitas das outras coisas que a gente ia falar são elementos do próprio projeto pedagógico que estão nos materiais. E aí eu acho que eu vou deixar... Oi. Uma sugestão, né? O pessoal tem uma estudante com a mão levantada, a Aline, e posteriormente, se você quiser fazer uma parada para que possa atender alguma dúvida do pessoal, você pode, aí depois você pode prosseguir. A gente normalmente tem até às 15h30, tá bom? Ah, tá. Eu achei que era até às 15. Tá. Tá. Não, mas eu acho que a gente pode deixar aberto aqui para Excelente. os questionamentos. Então, pessoal, por favor, levantem a mão, né, na ordem para iniciar o debate, as discussões, ou coloquem no chatzinho do Google Meet a sua pergunta, a sua questão. Eu vi que tinha bastante interação aqui no chat. A Aline levantou a mão, então. Ela levantou, mas creio que deve ter abaixado. A Luciana está comentando aqui que ele foi na audiência trabalhista e o juiz perguntou a questão do treinamento, né? Mas olham etimologicamente o significado de treinamento. Ele tem a ver um pouco com condicionamento. Lembro muito do cachorrinho lá do Pavlov, né? Quando você estuda as teorias da psicologia comportamentalista. Então, é um pouco nesse sentido, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor do IFMT, né? Tá certo. Não, o que eu estou chamando a atenção para essas palavras, gente, é porque historicamente no Brasil, essas teorias da administração vieram com muita força. E isso foi incorporado na educação também. Na educação de um modo geral. Por exemplo, quando a gente trabalha com análise de projetos pedagógicos, né, projetos político-pedagógicos de escola ou projeto pedagógico de curso, eu sempre peço para os alunos fazerem fugiu a palavra aqui agora. Fazer refletir, por exemplo, às vezes tem alguns projetos pedagógicos que trazem a palavra, não, os alunos são sujeitos ativos, participantes e tudo. E às vezes parágrafos depois vem dizer assim, olha, o cliente da escola, né, a nossa clientela. De onde vem a palavra cliente? De uma relação de consumo, não é? Então, será que, por exemplo, eu posso achar que a escola ela está prestando um serviço numa relação de consumo, numa relação de compra e venda? Tem uma campanha que eu gosto muito que os movimentos sociais fazem, que ele diz assim, ó, educação não é mercadoria. O que essa campanha quer dizer que a educação não é mercadoria? Ela quer dizer que a educação ela não pode estar nessa relação de compra e venda. Então, há um paradoxo, há uma contradição, quando eu trago, por exemplo, nos documentos, nos projetos pedagógicos das escolas, dimensões que são incompatíveis. Né? Ora eu vejo o aluno como clientes, ora eu vejo ele como alunos sujeitos ativos, né, e participantes da educação. Porque se minha relação é só uma relação de cliente, de venda e de compra, a escola ela pode deixar de ser pública também. Então vamos começar a cobrar por esse serviço. Agora, educação, historicamente no Brasil, houve uma luta muito grande, muito forte para essa conquista, né, da educação que a gente tem hoje. Se hoje a gente tem uma garantia da educação básica, lembrando que o Fundeb, inclusive o Fundeb foi pauta, inclusive, de debates esses dias, né, por conta disso, porque muitos e muitos anos na educação nós conseguimos garantir a educação básica como um direito. Nos anos 90, a gente tinha um Fundef, que era o ensino fundamental.
Ou seja, o Estado só tinha a obrigação e o dever, e a família, como está na Constituição Federal, de garantir e fornecer apenas a educação fundamental para todos os seus cidadãos. Hoje é educação básica. Hoje é educação básica. E não estranhem, por exemplo, no tópico 2, eu vou apresentar para vocês um site, inclusive da Fundação Itaú. Por que as grandes corporações hoje estão de olho na educação básica? Há uma intencionalidade nisso, há um objetivo. Se vocês procurarem no Google aí, vejam quem participou das audiências públicas da BNCC. Fundação Lehman. Ah, professor, eu não sei o que é a Fundação Lehman. A cervejinha que você toma no final de semana da Ambev, né, que hoje é IBEV, que é um dos maiores bilionários do Brasil, tem uma fundação chamada Fundação Lehman. E a Fundação Lehman está discutindo a educação básica. Por quê? Por que essas grandes corporações estão discutindo a educação básica no país? Porque, enquanto grandes corporações, elas têm interesse que o Estado forme a mão de obra para eles também. E aí é uma disputa de currículo, é uma disputa também. O Tomás Tadeu Silva, ele sempre vai dizer que o currículo é sempre uma relação do poder. A partir do momento que eu selecionei um conteúdo e não outro, eu estou relacionando aqui, estou exercendo aqui uma seleção e uma relação de poder. Né? Aí, São Paulo apareceu ali com a Fundação Lehman. Alguém acho que levantou a mão aí, Ronaldo Pereira, Xará. Isso, Ronaldo, primeiro que levantou. Boa tarde, professor. Boa tarde. Sou o professor Ronaldo, professor de Educação Básica aqui no município de Primavera do Leste, Mato Grosso, e neste ano de 2021, nós estamos perpassando por essa realidade, né, a qual o senhor está mencionando. A partir do mês de maio de 2021, o governo do estado, ele começou a enviar, né, os materiais didáticos para os alunos, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, né, da SET Brasil. Eu não sei se o senhor tem conhecimento desse material, que já está sendo um grande caminho para a privatização, né, do nosso sistema de ensino, né, a partir do momento em que se implanta um material didático advindo de uma empresa privada, né, e nós já estamos correndo risco da formação continuada desses professores também ser de uma instituição privada, porque antes do retorno híbrido, nós somos obrigados a realizar um curso, né, não vou dizer formação, né, porque a formação vai muito além de um curso pronto e acabado, do Instituto Singularidades. Não sei se o senhor tem conhecimento deste Instituto Não. Singularidades, que foi, né, a instituição que ofertou esse curso, sendo que na rede estadual, né, nós temos o Cefapro, né, que tem toda uma organização, uma constituição voltada para a formação continuada desses professores. Então, o sistema apostilado da SET Brasil, a formação, né, do ensino híbrido pelo Instituto Singularidades, e mais recentemente para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, recebemos um material, né, para trabalhar a consciência fonológica do Instituto Neurosaber. São 3 instituições que já estão adentrando aqui na rede estadual de Mato Grosso, né, que já é um caminho para a privatização, né, esse interesse, né, neoliberal dessas empresas privadas em querer, né, entrar na educação para a venda dos seus, dizer assim, produtos e serviços, né? Como que o senhor visualiza, né, essas organizações privadas na educação básica e quais são as nossas possibilidades de resistência? Porque, infelizmente, a pandemia ela colaborou para um grande distanciamento, né, de luta, né, e o que o senhor vislumbra para nós, profissionais da educação básica, né, eu falo da minha realidade, quais são essas capacidades, essas possibilidades que ainda temos de resistir
né, a essas situações, né, que cada dia mais nós estamos correndo o risco das empresas privadas adentrarem nas nossas unidades escolares. Né? O que o senhor visualiza, analisa, o que o senhor pensa sobre essas possibilidades de resistir a essas questões? Muito boa colocação. Antes de passar para o próximo, tinha levantado a mão, Ronaldo, eu acho que você está corretíssimo, né? Só que isso não é algo atual, né? Muitos teóricos da educação já vão dizer que desde os anos 90, a nossa própria lei de diretrizes e bases, quando ele traz uma perspectiva da autonomia das escolas, ele já vai trazer uma tendência desse neoliberalismo, desse neotecnicismo. Em que sentido? Aquela escola que consegue fazer parcerias, hoje se fala muito de parcerias públicos-privados, mas o Instituto Ayrton Senna já faz isso há muitos anos. Eu lembro que há 15 anos atrás, tinha algumas escolas em Cáceres que tinham parceria com o Instituto Ayrton Senna e outras escolas. Então, essa autonomia, ela é como se fosse uma faca de dois legumes, né? É uma armadilha. Ao mesmo tempo que a escola, enquanto sua unidade, ela tem uma autonomia, inclusive de gestão dos recursos públicos e dos seus recursos, ela pode fazer parceria com grandes corporações, grandes empresas, grandes instituições e alcançar bons índices ou não, mas ter um projeto pedagógico diferenciado. E, ao mesmo tempo, muitas escolas ficam à míngua, né? Todo mundo tem escola aqui, sabe? Se a escola não faz festa junina, não faz as festas de final de ano, não faz isso aqui, às vezes ela não tem recurso para gerir o cafezinho que os professores tomam, o papel higiênico que precisa para um aluno, o material que precisa para um aluno que ele não tem condições. Então, isso veio dos anos 90, isso não é novidade, né? Essa autonomia. O que eram, por exemplo, houve um avanço na política nacional do livro didático. Mas o que é a política nacional do livro didático também? Professor, é um pouco diferente porque passa por licitação, os professores escolhem os livros. Tem um colega nosso que estava estudando sobre os livros didáticos, e aí ele dizia o seguinte, por ano, o Brasil gasta com livros didáticos R$1 bilhão, se eu não me engano, acho que o valor é esse, R$1 bilhão com os livros didáticos. E hoje, por exemplo, eu converso com colegas meus que são diretores, foram professores a vida inteira e são aposentados. E ele fala assim, olha, a maior tristeza que eu tenho é quando eu vejo esse monte de escola com um monte de livro didático aí, entulhando, socado aí de qualquer jeito e ninguém usa. E se a gente puxar, por exemplo, tem muitas escolas que nem livro didático mais não tem. Exatamente. O começo desses livros didáticos já foi um pouco da disputa pelos recursos públicos. Alguém até comentou no chat aqui, vai privatizar a educação pública? É meio estranho você falar disso. Talvez não vai privatizar no modo como a gente conhece, no modus operandi, de dizer que, olha, os alunos vão ter que pagar mensalidade agora. Mas vai haver uma terceirização e uma lógica mercantilista da clientela que o material terceirizado... E aí eu acho que você matou a charada. O Estado ele acaba com o Cefapro, com o Centro de Formação de Professores, e eu conheço muito Cefapro, dialoguei muito com vários colegas do Cefapro, já participei de formações junto ao Cefapro, já fiz formações com o Cefapro. A partir do momento que você acaba com isso para passar para uma empresa terceirizada, como dizem em Minas Gerais, tem caroço nesse engoço. Tem caroço nesse angu, né? Então, acho que é isso. Não tem... Só que eu acho que a gente está vivendo isso com mais intensidade. Quanto às possibilidades de resistência, aí eu acho que ninguém consegue fazer a resistência sozinho. Aí é nos coletivos, nos movimentos de resistência, nas pautas mais gerais. E aí é a única forma que eu vejo de fazer uma resistência, nesse sentido. Né? Deixar outras perguntas. Alguém comentou assim, tem alguns projetos das escolas que parecem colcha de retalhos, né? Na verdade, os projetos pedagógicos eles não podem ser construídos individualmente, só pela gestão. Ele tem que ser feito a muitas mãos, né? O ideal é que o coletivo das escolas, e que todos possam participar numa perspectiva de uma gestão participativa mesmo, democrática e participativa. A grande questão é quando você faz o famoso copia e cola.
né, a gente tinha citado, eu vou deixar o material disponível para vocês lá em PDF, mas o problema é quando você copia e cola e não sabe o que você está fazendo, não sabe de onde você está copiando e colando. Eu acho que o maior problema da educação é a reprodução pela reprodução. Às vezes a gente reproduz alguns conceitos que a gente nem imagina de onde eles vêm. Acho que mais alguém tinha levantado a mão. Baixou. Não sei se eu consegui te responder, Ronaldo, assim, tudo. Sim, professor, é essa mesmo a contribuição. Obrigado. Né? Tem um conceito que eu gosto muito e que eu quero ainda pesquisar bastante, Ronaldo. Hoje tem alguns autores falando que a gente vive hoje num capitalismo de vigilância. Então, até o uso das tecnologias, esse material terceirizado, tudo isso faz parte de uma lógica de vigiar nossa vida, né? Enfim, aí debate amplo. Leandro? Eu só gostaria de fazer uma contribuição, que há um tempo já que eu venho refletindo sobre a questão da educação profissional e como a gente está no curso de educação profissional, em relação a que tipo de profissional a gente quer formar, né? E aí, com essa sua fala anterior aí sobre as fundações, que nem o Itaú, a Fundação Lehman, né, elas que têm uma atuação forte, talvez até para influenciar o currículo, assim, no sentido de que a escola vem formar empregados, né? A escola tá formando pessoas para serem trabalhadoras de empresas ou de outras pessoas. E eu sou, assim, eu gosto muito da área do empreendedorismo, e eu acho que a escola, em todos os níveis, ela tem ido muito pouco para esse lado do empreendedorismo. A gente vê muito essa questão de formar para ser empregado, né? Formar para ser um profissional de uma indústria, de uma empresa, profissional de algum setor da sociedade aí para trabalhar para outras pessoas, ou para empresas grandes, né? Que nem Fundação Itaú, né? É uma instituição gigantesca no Brasil, a Fundação Lehman também, né? Então, são fundações que estão a serviço do capital, né? Da indústria. E aí, que ponto essa educação mais voltada para o empreendedorismo, né, poderia estar fazendo parte também da educação no ensino médio, na educação básica, que eu sou professor também no ensino médio e a gente vê aí a implementação do novo ensino médio agora, né, vem algumas mudanças aí até no currículo, no material didático, mas é sempre voltado para formar uma pessoa para trabalhar para outras pessoas ou para instituições maiores, né? Nunca assim voltado mais no sentido de empreendedorismo. Embora tenha agora a disciplina que vai levar mais para o lado a questão de a pessoa poder escolher o que quer fazer na vida, né? Essa questão mais de vocacional, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é pouco ainda nesse lado do empreendedorismo. Correto. Bom, eu acho que tem uma coisa fundamental, né? Que você tocou aí. Que tipo de profissional nós queremos formar? A gente vai falar muito disso, né? Agora, dentro dos institutos federais, já há um consenso, já toda uma movimentação de uma defesa, por exemplo, de um ensino médio integral. Então, não pode ser só uma formação para um determinado fim, não é só informar o cara para ser, né, mão de obra numa indústria, no mercado de trabalho, também não é só uma mão de obra para ele ser só um empreendedor,
mas tem que ser uma formação integral. E aí uma formação integral que, além de uma dimensão técnica e profissional, ele também tem dimensões humanas, né? E de outros valores, de arte, de cultura. É o que a gente vê muito dentro dos institutos federais, nossos alunos, né? Então, não é à toa que tem uma ênfase no papel das artes, né? As disciplinas de artes que fazem dentro dos institutos federais no ensino médio, principalmente, nos cursos técnicos, a questão dos jogos. Então, vocês viram muito isso na base epistemológica, que é a defesa dos institutos federais, e isso está na nossa na criação, é de formar um homem lateral. Eu vejo que hoje a gente tem duas questões muito sérias, eu acho, e duas questões que fortes. Primeiro, tem uma teoria que eu estudei pouquíssimo, gostaria muito de aprofundar nela, que é chamada teoria do capital humano. Então, hoje não tem mais aquela história de dizer que quanto menos estudo tiver, mais fácil é para manipular. Pelo contrário, hoje o pessoal, na teoria do capital humano, vai dizer que quanto mais capaz você for, quanto mais estudo você tiver, melhor é para o mercado de trabalho. E para a sua ascensão social e para a sua inserção no mercado de trabalho. Tanto é, por exemplo, que hoje grandes corporações, Google e outras grandes corporações, eles começam a fundar suas próprias escolas, né, e suas próprias formações. E aí, inclusive, nos Estados Unidos, que tem um fenômeno que é um pouco diferente, onde o ensino nas universidades é privado, e muitos estudantes não estão dando conta de pagar os créditos estudantis, essas corporações começam a chamar esses estudantes para dizer o seguinte: olha, saia da faculdade e venha estudar com a gente, venha trabalhar com a gente, fundar startups, trabalhar numa perspectiva do empreendedorismo e de startups, para desenvolver produtos e resolver problemas reais, em vez de ficar só na teoria. Isso é um fato, isso para mim é uma teoria do capital humano. Você traz os caras para desenvolver problemas reais, e aí as empresas vão, claro, né, vão selecionando entre os melhores e os que mais se destacam ali para se ascender. E hoje a gente tem um outro caso, que é pensar a questão do trabalho no século XXI. Eu tinha colocado na apresentação, não deu tempo de falar, mas a gente pensar, por exemplo, da uberização do trabalho. Há um fenômeno hoje da uberização do trabalho, né? E tem várias pessoas discutindo sobre isso. Justamente que há uma precarização da própria dimensão do trabalho. E como é que nós, enquanto instituições formadoras, a gente pensa essas questões, né? Que é um conceito da uberização do trabalho. Acho que o Marcos levantou a mão. Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu acho que tem várias questões que são pertinentes aí. O senhor tocou agora na uberização, que na realidade seria a precarização do sistema de trabalho, né? Então, nós temos aí uma precarização de todas as áreas de trabalho. A própria educação, ela se vê no meio de uma série de políticas erradas, de uma série de políticas equivocadas, que fizeram o Brasil rumar para um ponto estranhíssimo de nossa história. Nós temos aí o enfrentamento de ministros da educação que não tem educação. Então, assim, nós temos que combater esse estado medíocre das coisas colocadas. Então, esse é um ponto, né? Essa precarização atingiu em cheio, principalmente o professor. O professor é precarizado, totalmente precarizado. Cada vez mais rotinas de trabalho e sem a devida remuneração. Então, esse é um aspecto também cruel desse estado que se põe agora. Eu creio que o segundo ponto é que nós tenhamos em breve uma mudança nesse eixo de pensamento, porque é o que tudo indica, no ano que vem, nas eleições, nós devemos mudar também de eixo político, né? E isso deve dar uma alavancada em outras teorias, né? E colocar o Estado brasileiro de volta aos trilhos que a gente perdeu, né? A educação perdeu muito. Eu, quando era garoto, ia para o IFMT, né?
antiga escola técnica, para assistir festivais de teatro, assistir festivais de música, né? Então, isso tudo não existe mais. A UFMT, por exemplo, você não vê mais festas com estudantes, você não vê a cultura sendo feita, bandas locais tocando. Então, isso tudo foi tirado tão sorrateiramente, tão, sabe, sem a gente notar, que hoje parece que nunca existiu. Então, o IF, que era uma emanação constante de cultura em todos os níveis, com teatro, música, canto, era o que era de melhor na educação, hoje em dia tem que estar sobrevivendo pelas lutas sociais. Então, nós estamos chegando a um ponto em que o acirramento das lutas de classe, né, está ficando insustentável. E o que há de se fazer é que o que já foi preconizado, né? As mudanças vêm através desse acirramento, né? Então, eu acredito que haja uma mudança em breve e que possivelmente tire o estado de mediocridade de educação que nós temos vivido nos últimos 3 anos. Concordo, Marcos. Eu acho que a sua fala me lembrou muito da frase do Darcy Ribeiro, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? Então, historicamente, construído nesse sentido, né? A gente avança muito em alguns aspectos e, de repente, parece que há uma estagnação, né? Parece que há uma estagnação e é preciso avançar mais. É preciso avançar mais. Mais alguém levantou a mão? Guilherme? Boa tarde, professor Ronaldo. Boa tarde. Estava ouvindo a fala dos colegas, prestando também atenção Guilherme, prestando atenção nas falas também aí, né? Também examinei o material com antecedência durante a semana sobre a questão do currículo, né? Esses instrumentos que a gente está aprendendo, vai se aproximar para desenvolver. Uma coisa que eu acho que a gente deve prestar bastante atenção, que é importante, eu passei a observar, professor, até porque, às vezes, a gente tem uma tendência de projetar as coisas para a forma como a gente aprendeu, para o momento que a gente passou. Eu acredito que hoje, assim, na elaboração de um PPP, de um currículo, né, a gente tem que examinar com cuidado para, né, para que público que ele é dirigido, né? Que tipo de formação, como é que essa pessoa vai se colocar para desenvolver as suas habilidades, a sua formação. Então, assim, eu queria, assim, de uma forma bem um pouco sucinta, dizer que mudou muita coisa da nossa geração. Tem uns aí de 30, de 40, e às vezes eu penso que a gente está meio amarrado no passado ainda, né? E não que a gente tem que, não sei, revolucionar tudo, mas muita coisa mudou. Talvez antigamente, um pouco tempo atrás, os jovens, ao trabalhar, um sonho era ficar 10, 15, 20 anos numa empresa, numa organização, numa entidade trabalhando. Hoje não, talvez eles fiquem ali por 1 ano, 2 anos e se acomodem em outros espaços depois. Então, assim, acho que nesse momento que a gente vai passar por esse processo durante essas próximas semanas, acho que eu ao menos vou refletir muito isso, né? Essa construção de currículo, de projeto, ela está dirigida para quem? Para que época? Qual que é o espírito do nosso tempo? Então, acho que é um cuidado, né, professor? A gente deve se atinar nesse momento. Não sei se o professor conseguiu compreender a ideia que eu queria passar. Sim, perfeitamente. E à medida que você foi falando aqui, eu lembrei de 2 coisas. Eu comecei a dar aula para o ensino médio, eu sempre atuei no ensino superior, e aí nos últimos 3 anos eu comecei a dar aula no ensino médio, integrado no Instituto, trabalhando em educação ambiental, uma disciplina considerada disciplina da área técnica, não da área comum. E aí eu comentando com uma amiga minha de artes, falando, nossa, eu tenho muita dificuldade de dar aula para essa gurizada, né? Até que os marmanjos de ensino médio ficam me levantando a mão, pedindo para ir no banheiro, pedindo para tomar água, né? Ou eles, né, não ficam comportadinhos na sala, tal. E aí eu relatando para essa minha colega a dificuldade que eu estava tendo naquele começo. Ela falou assim, Ronaldo,
essa gurizada é que vai te atualizar no mundo. Presta atenção neles, presta atenção na fala deles, tente fazer o exercício de escutá-los, porque eles vão te atualizar para o mundo que está aí. E dito e feito, depois do primeiro semestre, muita dificuldade, no segundo semestre eu já... Gurizada, o que vocês gostam de fazer? O que vocês escutam? Né? O que isso tem a ver com a nossa disciplina? Eu trazendo para as questões ambientais, que era o que eu estava abordando. E aí, foi fantástico, assim, eu comecei a deixar de ter conflitos nesse sentido e comecei a pensar justamente que eles é que vão me ensinar a atualidade desse mundo. Porque a minha vivência de ensino médio foi lá dos anos 90. Eu formei em 99. O mundo nos anos 90 era diferente. E quem formou nos anos 80 era mais diferente ainda, né? Teve lá a disciplina de educação moral e cívica, né? Pegou os resquícios do final da ditadura. Então, acho que a gente tem que pensar isso. E aí a gente tem, por exemplo, uns colegas no Instituto que ele fala também um pouco isso. Nós temos que pensar currículos para o século XXI. Esse modelo de escola que a gente está, né? Ele fala que os nossos estudantes já nos reprovaram nessa perspectiva. Então, a gente tem que pensar currículos para o século XXI. E eu lembrei muito, já que nós estamos dentro de um curso de educação à distância, tinha uma reportagem que 3 youtubers começavam a dar dica para os professores que queriam começar a atuar na educação à distância. E aí um dos youtubers falava assim, olha, eu não uso quadrigiz de jeito nenhum, até meio radical, né? E aí ele explicava, eu não uso quadrigiz porque isso é um instrumento, uma técnica do século XIX. E eu não posso, no século XXI, usar o mesmo instrumento, a mesma técnica do século XIX, do século passado. Claro que o posicionamento dele é um pouco radical, mas ele está querendo dizer assim, olha, existem outras maneiras de você trabalhar na sala de aula, existem outras maneiras de você dar aula, existem outras maneiras de pensar o processo de ensino-aprendizagem. Século retrasado, então é século XVIII mesmo, né? Século XIX, desculpa, século XIX, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? Como é que a gente pensa nos nossos currículos? E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse saudosismo também, no sentido de falar, mas antes eu tinha isso, eu tinha os festivais de música. Eu também queria ter vivido na época dos festivais de música, né? Mas não vivi. Mas isso a gente tem que pensar, né? Quando for formular os currículos, né? Para quem que nós estamos fazendo esses currículos? Qual que é o perfil? Hein? O material inteiro ele vai fazer essa ênfase, né? Projeto pedagógico de curso, qual é o perfil do egresso? Para quem nós estamos pensando essa formação? Exatamente, Ronaldo, são 15h24, ó, vamos ver quem está na lista das perguntas. O Guilherme, você respondeu agora, né, eu creio. O Luciano já estava, e depois levantaram a mão o Marcos. Eu não sei se o Marcos, acho que o Marcos já falou anteriormente, talvez não tenha baixado a mão ainda, não sei. E tem o Lúcio Costa. Aí na resposta deles a gente já pode finalizar. Tá ok. Ótimo, Marcos. Pode baixar a mão, tá? Lúcio? Opa, Luciano, né? Perdão, Luciano que estava na frente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Professor, falando em currículo para esse século, né? Eu trabalho numa empresa privada, né? Eu na parte de administração, então ontem eu estava conversando com um operador lá da empresa, né? Conversando e tal, e ele é jovem, tem 24 anos, acabou de sair da escola. Né? Do nada, assim, ele falou, Luciano, daqui a alguns anos vai faltar essa mão de obra aqui, ó, essa mão de obra técnica aqui. Porque meus colegas de escola, tudo fica nesse negócio de internet, de querendo ser empreendedor, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso ontem. Eu falei, rapaz, o rapaz da operação pensou nisso, tá vendo essa defasagem já de interesse, nessa falta de interesse. E quer queira ou quer não, as indústrias, tudo que, né? Muita indústria, muita empresa privada precisa dessa mão de obra, né? E você não vê o desinteresse
dos jovens é muito grande, e isso preocupa mesmo as empresas privadas. Acho que por isso que o pessoal está entrando na escola pública e tentando ajudar de alguma maneira, porque eles vão precisar lá no futuro, né? Chama, isso aí tem até o nome, se não me engano, acho que é empresa escola, né? Ok. Se o Lúcio quiser já também, que eu já emendo as respostas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com relação ao PPC e a missão que é a FMT, que é educar para a vida e para o trabalho. Você citou aí que a Google recruta, né, os melhores candidatos, né? E o IFMT tem essa característica também. Tem o processo seletivo e a construção do PPC, eu acredito que está alinhado com a disponibilidade que o mercado exige, né? Tanto que a criação de alguns cursos, principalmente do IFMT de Primavera do Leste, foi feita uma consulta pública para os que iriam consumir essa mão de obra, né? E, o agronegócio consome hoje tecnologia. Então, a pergunta, na verdade, é a seguinte: a vida já acontece. Certo? Já vai para o IFMT, já tem a vivência. Né? E o trabalho condiciona o PPC, não é isso? Então, nós somos condicionados a alguém. Nós não estamos construindo o PPC pensando exatamente só na vida, mas no trabalho também. Então, fica meio que, como você citou a Google, né? Outros aí, os comentários dos colegas, a gente começa a fazer essa análise. A gente também faz esse trabalho. Né? A gente tem que entregar um produto. E esse produto tem que ser consumível para alguém. Né? Eu queria que você acertasse aí sobre esse. Não é uma pergunta, mas um comentário que já foi falado. Entendi. Bom, eu acho que o maior desafio realmente pensar os jovens de hoje, e aí eu vou tentar responder as duas perguntas. Pensar, né, qual que é o interesse dos jovens de hoje, quais são as opções e quais são as possibilidades. E aí, quando eu quero dizer quais as opções e quais são as possibilidades também, porque eu não posso achar que todo mundo vai ter oportunidade igual. Muitos autores criticam o tal dos itinerários de vida da BNCC, os itinerários formativos da BNCC, porque para alguns especialistas já está evidente que isso vai aumentar um abismo educacional. Aquelas escolas que podem proporcionar itinerários formativos, inclusive itinerários técnicos, vão conseguir fazer isso com muito mais êxito do que algumas outras escolas. E isso pode aumentar uma desigualdade social. Né? E aí pensar então quais são as possibilidades e opções. E aí o pessoal falando dos jovens, né, o cara operador, tem um fenômeno que o pessoal está estudando também, muito forte, que é o fenômeno da juventude nem. Os jovens nem estudam e nem trabalham. E aí eles alguns discutem que se a adolescência ia ser prorrogada, né, a juventude ia ser prorrogada até quase os 30 anos, né? Porque muitos jovens hoje eles não querem trabalhar porque sabem que vão ser explorados, não vai mudar aquilo, não vai aumentar o salário, não vê uma perspectiva de ascensão social dentro do próprio trabalho e também não vê uma perspectiva de ascensão social pelo estudo. E aí é por isso que chamam os jovens nem, né? Nem trabalham e nem estudam. Isso é um fenômeno que está acontecendo e é um desafio. E aí, puxando o gancho, por exemplo, para os nossos PPCs, realmente o IFMT tem um slogan Educar para a Vida e para o Trabalho.
E aí um dia, num grupo nosso, eu comecei a fazer uma provocação dizendo assim, olha, nossa missão é educar para a vida e para o trabalho. Só que muitas vezes a gente desconhece quem são os trabalhadores e as trabalhadoras. Qual é a forma de vida deles, quais as condições sociais, quem são esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Que tipo de trabalho eles têm. Isso a gente vai discutir isso lá na terceira, quarta semana da disciplina, né? Vai lá no setor produtivo e vê como é que é esse trabalho, como é que é essa dimensão laboral dessas pessoas. E aí você citou um caso muito interessante, a maioria dos cursos dentro do IFMT que surgiram no IFMT, na maioria dos campos, foi feito por audiência pública. E aí eu vou tentar trazer também, a gente vai tentar trazer a professora Sandra, lá do campus de Várzea Grande, e eu escutei a fala da professora Sandra essa semana dizendo assim, olha, a audiência pública é muito importante, ela é fundamental, mas eu não posso só legitimar uma perspectiva de formação só para uma audiência pública. Primeiro eu tenho que ver qual a característica do setor produtivo daquela área. Depois eu tenho que pensar qual o eixo tecnológico o campus vai tentar formar. Então não dá para mim trabalhar 5, 6 eixos tecnológicos, que são como se fossem 6 aptidões. Quando a gente for discutir lá o catálogo de cursos técnicos, a gente vai ver que tem esses eixos tecnológicos, porque o próprio campus ele não consegue, ele vai trabalhar com muitos eixos, mas ele vai sobrecarregar os professores e às vezes ele não vai conseguir fazer uma verticalização do ensino, enfim, isso para os institutos acarreta algumas questões. Então a professora Sandra fala, olha, primeiro eu tenho que estudar os dados do IBGE, eu tenho que ver qual que é a vocação do município, né? Para qual tipo de trabalho é a vocação do município, não só numa audiência pública. Tem que ter uma série de fatores de estudos que vão prever para pensar um projeto pedagógico de curso, principalmente nas áreas técnicas, né? Principalmente nas áreas técnicas. E aí, às vezes a gente fica também imaginando que não, a gente quer só o curso o mais bambambam tecnológico, ou então um curso de empreendedorismo do século XXI. Mas às vezes um curso técnico de comércio já resolveria, né? Depende da vocação, né, do setor produtivo de cada região e cada realidade. Bom, eu acho que estamos extrapolando o tempo, então eu acho que espero ter respondido as perguntas, né? Vou pedir para vocês acessarem os materiais, lerem os materiais lá da disciplina. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode mandar mensagem lá no AVA que eu respondo. Também no próprio fórum a gente vai discutindo, né? Alguém mandou alguma pergunta aí. Creio que era só comentário. Ah, tá. Isso. Bom, gente, acho que por hoje, então, né, gostaria de agradecer aí ao professor Constantino, professora Marilane, pelo convite, me deixar à disposição lá. Pode mandar mensagem no AVA, a gente vai se interagindo por lá também. Tá? Vocês têm meu e-mail também lá. Fique à vontade. Maravilha. Essa palestra, assim que a gente terminar a gravação, a gente vai disponibilizar também lá no nosso AVA. Vou subir ela para o YouTube posteriormente, vai ficar disponível para vocês poderem assistir em outras plataformas, mas ela vai ficar totalmente disponível lá. Vou tentar juntar o início que a gente fez no YouTube com essa parte que a gente fez aqui no Google Meet, tá ok? Ok, obrigado, Constantino. Obrigado, gente. Um abraço aí para todo mundo nos polos aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, tutores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Bom resto de final de semana, hein?